Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, também bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques dessa segunda-feira, abrindo a semana. E o Grêmio teve hoje, né? Um jogo recuperado com o Goiás, venceu por 2-1 na Arena. O Grêmio que agora entrou naquela zona, né, de Libertadores da América, empatado em pontuação aí com o Internacional, com o Santos. E falando Internacional, mais um resultado, não uma derrota, né? Mas chega aí a 6 jogos sem vitória o Internacional, desde a saída do Cudê e que o Abel assumiu. O Internacional numa situação aí, né, cada vez mais preocupante para o seu torcedor. E tem, meio de semana, Libertadores da América. O Internacional que realiza o jogo de ida, já que na semana passada com a morte de Maradona, o jogo foi transferido para essa semana. O Grêmio só para oficializar, né, na quinta-feira, a sua classificação, porque venceu lá no Defensores del Chaco, o Guarani, por 2-0. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face. Inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, interagindo e também, importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, né? Peço que seus amigos compartilhem, para que aquelas pessoas que ainda não conheçam a RDC TV passem a conhecer. Essa emissora que recentemente completou 2 anos no ar, genuinamente gaúcho, focado nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV e assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC também, para acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá, para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força é tradição. GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, são 107 anos de GBOX, então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança também da sua família. E Senai, está enrolado para estudar? Então, desenrola, faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje com Ângelo Garbaschi, Ronaldo Napoleão e Flávio Fiorin. Bom, o Grêmio teve esse jogo aí, jogo atrasado, um jogo que tinha sido transferido com o Goiás, e hoje foi recuperado esse jogo. O Grêmio venceu no final da tarde, jogo de 18 horas realizado por 2-1, e aí chegou na pontuação de zona de classificação, né? Juntamente aí dividindo com o Santos, com o São Paulo e com o Internacional, mesmo número de pontuação. Mas 2-1, por que o Grêmio teve tanta dificuldade, o Napoleão, para vencer o lanterna aí do campeonato? Nenhuma dificuldade. Boa noite, Cadu, boa noite, Fiorinho, boa noite, querido Ângelo. Nenhuma dificuldade, o resultado é absolutamente enganoso. É que a gente fica sempre, sei lá, dá uma certa angústia. Tu tá perdendo gols em cima de gols e o placar não sai de 1-0. Aí o placar vai a 2-0 e aí a tendência é o Grêmio fazer 3, 4. Aí toma um gol, um pequeno descuido de zagueiro e tal, mas o placar do jogo era 6-1, 5-1. Mas essa é uma preocupação, na medida que tu perde tantos gols assim. Não, mas então, olha... se fosse um time mais qualificado... É o seguinte, há 30 dias atrás, nós tínhamos 2 chances para fazer gol, sem muito. O Grêmio estava jogando muito mal naquele momento. Mas agora, o futebol do Grêmio está sobrando. Nós sobramos, inclusive, contra o Corinthians. Não ganhamos um verdadeiro absurdo. Mas hoje o placar foi absolutamente enganoso. O Goiás teve 2 chances de gol, que eu me lembro, em todo jogo. Em todo jogo, uma no primeiro tempo. É que não pode dar margem pro azar, né, Napoleão? Exatamente por isso. O Grêmio teve o domínio de jogo. E aí teve uma bola na trave, inclusive, o Goiás, né? E é isso que eu digo. Sim, também. Então vamos colocar assim, 2 chances e meia, e o Grêmio teve 10 chances claras de gol.
Diego Turim entrou hoje, só ele perdeu 3. Por incrível que pareça, né, colaborando. Mas isso preocupa, Napoleão. Isso preocupa. Tu criou situações e o Grêmio exatamente perdeu esse número de gols. Se é com uma equipe mais qualificada, talvez tu não tenha tido... Não. É que se é uma equipe mais qualificada, primeiro, tu não tem 10 chances de gol. Segundo... Por incrível que pareça, o Goiás tem uma das defesas mais vazadas, mas tem ao mesmo tempo um dos melhores goleiros do campeonato, que é o Tadeu. Sim. É muito bom estar no time errado. E num erro do Tadeu, que aliás, vários goleiros estão fazendo isso. Que originou o primeiro gol do Grêmio. Exatamente. Bem, mas o que é importante é o seguinte, quando um time mais forte, às vezes não dá nem o relaxamento que pode dar quando tu tá num jogo pretensamente mais fácil, há um certo relaxamento, preciosismo e tal. Então, num jogo bem mais difícil, primeiro tu não vai ter 10 chances para errar. Às vezes, tu tem 2, 3 chances e faz as 2, 3. Isso é assim no futebol. Essa história de errar, parece que é a primeira vez que um time tem 10 chances de gol e erra 8. Mas nesse sentido, que contra os times mais difíceis, ou às vezes até um time muito bem fechado, a oportunidade é que faz a ocasião. Então, no meu ponto de vista, o Grêmio tem que procurar não errar tanto. Não errar tanto para... Os jogadores erram de propósito? Não estou dizendo que é o propósito, mas ele tem que procurar acertar esse detalhe para ir mais longe. Claro, hoje nós erramos gols assim, sinceramente, não dá para errar, não deve errar. Por exemplo, o menino Ferreirinha errou um gol no primeiro tempo, que é um gol que ele tentou ele está quase sem ângulo. Mas é que num time que tem uma estabilidade, Napoleão. Exatamente, falta um pouco de força. Mas é que um time que está estável é aquela história, a bola bate na trave, bate e não entra. Agora, o time que tem uma estabilidade, né, e tu cria tantas situações de gol, né, um time que tem a tranquilidade também. Agora vamos ver o que eu não me preocupo por uma coisa, sinceramente. Não é questão de preocupar. Do jeito que o Jean-Pierre está jogando. Não tenha dúvida. Olha, eu de centroavante. O jogador que enfia a bola. É um jogador diferenciado, esse jogador que o Grêmio buscava tanto. Ele é totalmente diferenciado. E tinha exatamente esse... O Renato fala sobre isso, a gente tem essa coletiva, parte da coletiva do Renato, ele fala exatamente sobre essa questão do Jean-Pierre, e ele explica até que ele cobrava muito, que a questão dependia mais dele, né, de uma responsabilidade dele assumir que isso aí só vai produzir frutos para o Grêmio e especialmente para ele. Mas o próprio Renato fala disso na coletiva e que a gente acompanha agora sobre essa vitória do Grêmio. Mas, enfim, eu acho que o mais importante de tudo é essa sequência aí de 384 jogos e de muitas vitórias, de muitas conquistas. Isso que é o principal. Às vezes você trabalha no clube vários anos e você não conquista nada. Então, essa marca aí ela é bem representativa, até porque nós conquistamos, principalmente nesses últimos 4 anos aí, bastante coisas, bastante títulos. E quanto ao Maicon, o Darlan, o Mateuzinho, o Lucas, enfim, todos eles, Jean, é aquilo que eu falo. O Grêmio está em 3 competições, eu preciso de todo mundo. Não dá para todo mundo jogar o tempo todo. Então a gente tem feito esse rodízio aí, tem dado certo e todo mundo que entra tem dado conta do recado. O Maicon estava algumas partidas fora, voltou muito bem. Quem estava jogando também muito bem. É importante isso, esse rodízio. Exatamente por isso, porque a gente possa descansar sempre um ou outro jogador, porque senão ninguém aguenta. E até porque são 2 equipes do futebol brasileiro que estão disputando 3 competições, né? É o Grêmio e o Palmeiras. Então é difícil, por isso que de vez em quando você tem que descansar alguém. Bom, Renato, já se falou aqui do teu recorde, né? E são 200 vitórias hoje, é mais uma marca que você conquista comandando o Grêmio. E eu queria que você falasse sobre isso, claro, um pouco mais, mas também sobre Jean-Pierre. É bom ou é ruim para o atacante ter um cara que nem o Jean-Pierre que bota ele na cara do gol o jogo inteiro, né? Como tem sido, né? Desde que ele voltou a jogar no time do Grêmio, André Silva aqui da Gaúcha. Olha, André, quanto às 200 vitórias, é o que eu falo, né? Sempre a gente vai batendo os recordes, é uma marca difícil, né? De ser superada nesse aspecto, porque são muitas vitórias, mas é o que eu falo.
Agradeço o presidente, diretoria, a nossa torcida, o meu grupo. Isso jamais eu vou esquecer, jamais vou deixar de agradecer essas pessoas, porque essas pessoas sempre estão me apoiando. O Jean, sem dúvida alguma, é um jogador diferenciado, sempre falei para vocês. Acho que qualquer atacante gosta de jogar com ele, né? Infelizmente, eu não peguei um Jean na minha época, mas pelo menos eu estou pegando um Jean como treinador. É importante o crescimento dele, não só dentro do campo, mas profissionalmente. Era uma coisa que a gente cobrava bastante dele aqui no clube. Não só o treinador, mas o presidente, os companheiros, o próprio torcedor. E ele amadureceu bastante nessa volta dos últimos jogos dele. Eu tenho falado com ele quase que diariamente. Ele é um jogador que pode ser medido para a Europa, ele é um jogador que pode chegar na seleção brasileira, depende dele. E foi importante, ele começou a escutar, amadureceu bastante nos últimos 2, 3 meses, isso que é importante, até porque quem tem a ganhar é o clube e o próprio Jean. Então a gente espera que ele continue nesse ritmo aí, porque ele é importante para a gente. Nada melhor que o Renato. O Renato a gente pode ter, evidente que ninguém é perfeito, a gente sempre tem alguns defeitos, mas o Renato para administrar jogador não tem. Olha, o Renato está quantos anos no Grêmio? 4. 4 anos. E já passou anteriormente. Aonde é, durante esses 4 anos, aonde é que se ouviu, ou se viu, ou se soube de algum tititi que tenha saído do vestiário do Grêmio? Durante 4 anos. Tá? Então isso mostra a capacidade do Renato em termos de administrar um grupo, administrar um vestiário, né? Pode ter alguns erros. Como diria o saudoso Rudimir Petri, né? Assunto de economia interna. Mas o assunto de economia interna sai. Mas não, do Grêmio não está saindo. Sai, isso sai. Agora a questão, o que ele administra um vestiário... Impressionante. Não tem 4 anos. Você lembra algum tititi que saiu? Não. Né? Então, se falou muito nessa questão aí, só que as decisões do Renato, ali na frente, elas acabam mostrando que ele estava certo. Foi essa questão com o Jean-Pierre, né? Que ele era criticado, que ele estava de birra, que estava de bico com o Jean-Pierre, e agora ele entrou no momento certo, fez os jogadores se conscientizar de que o fundamental para ele, né? Para ele, para o clube, e é jogador, não tenha dúvida, de seleção agora, brasileira, eu acho que com o Romildo ou sem Romildo, seja lá o que for, em todas as ocasiões que o Renato chegar e disser eu quero ficar, o Renato fica. Então ele vai bater o recorde, se já não bateu o recorde já bateu. Do Foguinha. Bateu hoje. Hoje ele superou a marca do Oswaldo Rola, que eram os 2 técnicos que mais longevos, que mais treinadores, foi o Oswaldo Rola e o Filipão. Ele questionado sobre isso, né? Se alguém ultrapassaria, ele disse, olha, talvez o Oswaldo Rola nem falecido, né? Olha, o Filipão pode um dia voltar para o Grêmio, quem sabe me ultrapassar, né? Mas isso mostra o significado que tem o Renato. É uma pessoa em vida, tem uma estátua, né, que foi proporcionada ao Renato, e ele está aí mais uma vez, aquilo que ele tinha dito lá atrás, não, esperem, quando tiver o grupo todo em condições, quando tiver todo jogador disponível, o Grêmio será outro, e o Grêmio está sendo outro em todas as competições. E ele fez aquela referência ali que hoje só Grêmio e Palmeiras disputam 3 competições, que é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. E ele, na coletiva também, foi bem claro, questionado sobre chegar a um título. Não, o Grêmio está brigando pelos títulos. É evidente que a possibilidade de conquistar se vai conquistar, não se sabe, né? Mas que o Grêmio vai chegar e vai beliscar, e a possibilidade de ganhar um dos títulos é grande, isso não tenha dúvida nenhuma. Agora, que ele acertou em várias coisas que ele tem acertado, mas que ele acertou numa palavra que ele disse que ele acertou. Ele disse que o Grêmio iria decolar quando tivesse todos os jogadores em condições. Mas foi o que eu acabei de dizer, Garbassi. Eu quero... Foi o que eu acabei de dizer. Eu sei. Tem camiseta já, o Grêmio vai decolar, já estão vendendo camiseta. E eu quero completar o que eu vinha dizendo, de que além disso, o Grêmio vai completar, ao que me parece, 50 dias sem derrota. Contando todos os campeonatos que ele está disputando. Quantos jogos são? 14 jogos. Hoje, 14. 14 jogos. 14 jogos. E o Grêmio tem uma sequência de jogos, teoricamente, não existe jogo jogado, né? Mas uma sequência de jogos bem favoráveis. O Grêmio quando tem jogos em casa pela Libertadores, o Grêmio, em termos de Libertadores... O Grêmio ficou com um jogo atrasado. Depois tem o Flamengo, né? O Flamengo. Quando é que vai ser? Isso acho que é mais adiante. Não definiram data ainda. Não está marcado. Mas o Grêmio tem o Vasco, agora o Vasco tomou 4 do Ceará hoje.
em Já São enche Januário. pedaço, Vasco. É o adversário do Grêmio. Né? Então o Grêmio tem uma E depois sequência... tem o Goiás lá. Tem uma sequência de jogos aí extremamente favorável ao Grêmio. Mas ele... Agora, uma coisa que deu para perceber, é que o Grêmio com o PP é um e sem o PP é outro. E o PP foi poupado hoje. Né? Pela necessidade, enfim, porque o Grêmio tinha esse jogo, teoricamente, um jogo mais de condições de poder fazer esse rodízio aí, mas o PP, talvez o Grêmio tenha... Mas a melhor partida que foi jogado hoje, tu falou em PP, e eu vi outro cara jogar. Hoje me impressionou muito, muito, muito o futebol. Ele já era mais ou menos essa característica, mas não vinha apresentando o Grêmio. Esse Luiz Fernando, que veio do Botafogo, é jogador, Hoje foi bem. Jogador agressivo, vai para cima do adversário, tem habilidade. Ele tem uma dificuldade de acabamento. É. Mas esse acabamento, Napoleão, o Renato resolve. Esse ele resolve. E a questão do Ferreirinha é uma questão de tempo. Fez bons cruzamentos também. Mas sejamos justos, não dá para cobrar. O Ferreirinha fez alguns lances. Até. O que prejudicou o Ferreirinha hoje foi que ele perdeu chances, ele perdeu 2 chances que não dá para perder. Entendeu? Isso prejudicou. Mas é um jogador que tem personalidade e nós não vamos ter a todo tempo o Everton, o PP, o Ferreirinha, não. Cada um vai ter o seu tempo. Cada um vai ter o seu tempo. Eu me lembro que o Everton às vezes entrava nos jogos e não jogava. E dava uma certa decepção. É assim. Eu tinha me posicionado, eu não tenho dúvida nenhuma, ele está se confirmando, olha, que o PP chegaria mais longe onde chegou o Everton. Né? E por esse espaço curto está mais do que nesse caminho aí. Mas eu vou reiterar, quero discutir isso com vocês. O PP faz uma diferença tremenda. E essa questão também do que o Anjo falou em relação ao Luiz Fernando, é um jogador que acabamento o Renato vai dar nele, é uma questão de tempo. É um jogador de força, é um jogador de flanco. É um jogador de... O Luiz Fernando. O Luiz Fernando é um jogador de flanco. Eu quero dar o que mais fundamental e importante, e que o Renato fez essa referência, ele tem grupo, ele tem alternativas. Sim. E isso aí que eu sempre digo, como eles dizem, não sou eu, tu nunca vai conseguir jogar todas as competições, o Grêmio e Palmeiras, sempre com o mesmo time, tu vai ter que alternar. Hoje ele poupou o PP, talvez Pop nesse jogo também. Não botou o Darlan nem no banco? Essa é uma outra questão, o Garbassi. O Darlan não estava no banco. Não, mas era uma outra questão. A volta do Maicon. Como é que ele vai administrar essa volta do Maicon? Essa tá brava. Pois é. Então são alternativas que tem. O Darlan, quando o time estava meio desarrumado, foi criticado. Não, porque é baixinho, porque é anão, porque é isso, não sei o quê. Eu ouvi aqui isso também, né? Aí o Darlan, naquele meio campo, com os 3 guricos, e foi o diferencial com o Mateuzinho e... Mas a questão do PP, Cadu, tem que deixar claro assim. O PP é diferente. Sim, ele é diferenciado. O PP é diferenciado. Ora, é a mesma coisa que pegar o Bruno Henrique e não jogar o Bruno Henrique no Flamengo. Pergunta lá no Flamengo. Se não jogar o Bruno Henrique, não tem reserva pro Bruno Henrique. Isso que é o Flamengo. Nunca tu vai ter, né, Flamengo, claro, mas é isso. Mas o Grêmio é um com o PP, o Grêmio é outro sem o PP. Não, mas prova que... Eu não sei, não. Hoje, o primeiro tempo do Grêmio foi quase perfeito, gente. Claro que... Mas vem cá, se um jogador diferenciado tu tem, mostra que é com... Isso aí, a mesma coisa. Os laterais do Grêmio, tu tem 2 de um lado, 2 do outro. Quer dizer, aí tu pode discutir que um avança mais, que o outro é mais defensivo, mas são jogadores do mesmo nível. Agora, o Jean-Pierre é outro. O Jean-Pierre é outro. No momento que daqui a pouco não tiver o Jean-Pierre, também vai ser diferente. Porque o Jean-Pierre acabou arrumando meio... Aí é aquela máxima do futebol. Num time arrumado, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. Num time desarrumado, o ótimo fica bom e o bom fica ruim. Olha o que o Jean-Pierre arrumou meio campo do Grêmio. O Darlan, que era criticado, né? O Mateuzinho, que daqui a um pouco fazia uma média e tal. O Grêmio passou a ser outro. E tu tem alternativas. Agora, eu não quero ser justo. O Renato Fiorinho, ele arrumou um formato de jogar. Pode olhar. O PP,
tanto o PP quanto o Ferreirinha, vê que é esquema mesmo. Não muda. Eles entram pro meio, eles participam de construção de jogada e ao mesmo tempo estão lá para concluir. E são jogadores hábeis. Estão lá para concluir. O PP não fica fazendo jogada ali de fundo. Não. Eventualmente. Ele não guarda a posição. O PP tem as características do Everton, ele corre pra dentro. Era da mesma forma que o Everton passou a jogar. Não. Ele dribla pra dentro pra concluir. Olha aqui, mesmo assim ele tá construindo jogadas. Mesmo assim, olha aqui, ó. Claro que as pessoas, cada um vê de uma maneira. Vou até fazer referência a alguns comentários aqui. O Sérgio Luiz Moreira disse, ó, esse Churin é ruim, perdeu 2 gols, Churin é ruim. Eu não vou chegar a esse ponto. Né? O Churin, de uma certa maneira, é um jogador de fora, um jogador que está numa adaptação. Pelo contrário, fez, né, o Diego subir de produção. O Diego Souza estava numa zona de conforto aí, não fazia gol, passou a ser outro jogador com a chegada do Diego Churin. Tem mais uma aqui, deixa eu ver se não eu é acho. mau jogador, não. Não seja mal. Respeito a opinião, mas não é mau jogador. Ele hoje entrou meio atrapalhado. Assim. Ele não é um jogador com um refino técnico que tem o Diego Souza. Ele não é o mesmo jogador. Primeiro, ele tem muito mais movimentação. É um jogador mais diário. Ele é forte, tem muita... Hoje ele... Mais movimentação que o Diogo Souza. Inclusive o zagueiro. Hoje desarmou o zagueiro e quase deu o gol do Grêmio. E a jogada dele foi ótima. Mas ele deu uma assistência de cabeça no último jogo pro gol. O Renato... Não é. Quando eu digo aqui, às vezes eu sou contestado. Não, o jogador tem que ter... O jogador de fora, é lógico que tem que ter uma adaptação. O próprio Renato é contra, agora pelo menos ele sempre foi contra exatamente isso, as contratações de estrangeiros, porque tu tem que ter um período de adaptação. Isso é o caso do Churin. Agora tem mais um comentário aqui do Dalton. Ó, o time oscilou, deu espaço na defesa para o Goiás, que é o Lanterna, tem que ter atenção logo ali na frente, tem decisões, por isso mais foco e menos firula. Eu não sei se o Grêmio daqui a um pouco entrou também, eu não diria isso, mas pode ser. Assim, e isso acontece, é natural, uma autossuficiência porque tu está enfrentando um time, né, Lanterna, tecnicamente inferior. Talvez isso, às vezes, haja um relaxamento. Vamos lá, Fiorinho, olha aqui, pessoal. O Grêmio com, olha só, Maicon, como é o menino... Jean-Pierre. Não, o Henrique. Matheus Henrique e Jean-Pierre. É um meio campo, não é leve, é levíssimo. Sabe como é que o Grêmio se defende? Com a bola. O Grêmio defende com a bola, ficando com a bola, essa é a defesa do Grêmio. Trabalha com a bola. Agora, não podemos imaginar que o Grêmio não vá ser, em alguns momentos do jogo, atacado e pressionado, porque o meio-campo do Grêmio é leve. O Grêmio joga com praticamente 3 atacantes. Mas tu tem jogadores leves, tecnicamente, isso é o ideal. Tu tem tecnicamente jogadores excepcionais e leve. Mas nós não podemos ficar esperando que o Jean-Pierre, o Maicon e o Matheus Henrique ainda combate mais, mas que tenham uma força de combater igual. Eles não têm, são jogadores leves. Então o Grêmio praticamente se defende tocando a bola. Não, mas independente de questão de se defender. O Grêmio tinha jogador pesado e o Grêmio tem a defesa menos vazada. Mas é que o nosso telespectador, ele disse com certa razão, o Grêmio afrouxou, é da natureza. Mas estava muito fácil. Os jogadores são leves. Agora, Napoleão, eu tenho um pensamento. Eu vou dizer o seguinte: não vou discutir a categoria do Maicon. Ele é um cara, é um pensador, ele limpa a jogada e tudo, mas eu vejo só um problema nisso. O Maicon já está com uma certa idade e quando o Maicon avança, e eu vi isso no jogo de hoje, quando ele avança, ele chega na intermediária do adversário, se o adversário sai com rapidez, o Maicon não consegue recompor. Só um pouquinho, Garbalho. Aí o jogador tem uma atuação do Edson, tu tem uma maneira, ou tu recompõe, tu fecha o meio com o volante, ou tu fecha com o lateral. Ele fez gol.
Ele fez gol. Quem é que fez o segundo gol do Grêmio? Mas ele hoje, grande parte do jogo, ele era praticamente o primeiro do meio de campo e o Matheus Henrique se movimentava. Mas tu quer a qualidade de abertura de jogo que dá o Michael? Mas tu não ouviu falar? Eu digo, eu não discuto a qualidade do Michael, eu discuto a possibilidade dele recompor quando o Grêmio está atacando. Aí a recomposição é feita com outro jogador. Tem que ser com o conjunto da obra. O Flamengo também se defende assim, com a bola. Uma hora a TV flagrou ali, o Renato estava conversando com o auxiliar dele, o Alexandre, e deu para ver a leitura, que ele estava dizendo o seguinte, que o Maicon estava morto em campo, que ele ia providenciar a troca. Uma hora deu para perceber. É que realmente o Grêmio no segundo tempo... Não é questão, não. Mas é uma questão exatamente que o Goiás até surpreendeu no segundo tempo, né? Até adiantou, surpreendeu, teve 10, 15 minutos. Fazer? O que acontece? Daqui um pouco, não é a questão preparo físico, né? A questão é essa, até daqui um pouco... Então, com análise... Tu acredita que tu vai ganhar com naturalidade. A análise labial que o Fiorin mencionou, então realmente eu estava correto. Porque ele estava dizendo que o Maicon não estava voltando... A TV mostrou, a TV focou isso. Então, o Maicon não estava voltando, era exatamente isso que eu abordei. Ele é um jogador, ele é um craque, ele sabe jogar, mas eu vejo dificuldade quando no segundo tempo o outro time vai para cima, mas aí tu tem uma mecânica de jogo, alguém tem que recompor, né, Garbaço? Mas estava ele, ou tu acha que o Renato não sabe disso, ou tu acha que o Maicon não sabe disso, né? As pessoas, como ele diz, quem vive o vestiário que sabe quem escala e quem não escala. Em relação ao Maicon, ele já disse que existe um planejamento para o Maicon. Ele não vai jogar todas as partidas. Claro, não pode. Não vai. Não pode. Mas o Renato reiterou hoje essa questão do título, né? Ele superou. Quantos jogos foram? Deixa eu ver aqui, o Grêmio chegou a... O número de jogos dele foram mais de 300 vitórias hoje. 384 e 200 vitórias. 200 vitórias com o jogo de hoje. 384 é o número de jogos. Tem mais jogos do que o Foguinho e o... Sim, acho que ele superou hoje. Foi homenageado antes do jogo. Ele superou hoje o Foguinho e depois, eu vou repetir, não prestou atenção, é o Foguinho, Oswaldo Rola e depois o Luiz Felipe. E até ele questionado sobre isso, ele disse, olha, só se o Filipão voltar e me passar. Custa muito repetir. O Oswaldo Rola saiu em 76. Não, mas repetir, eu não entendo. Saiu em 76 do Grêmio, o Oswaldo Rola, né? E depois entrou o Tele, né? Em 77, né? Sim. Não. Quando ele encerrou o... Tele entrou em 77 substituindo ele. Né? Sim. E além de tudo, da formação de jogadores que o Grêmio formou e fez uma baita grana com venda de jogadores que vieram da base para o exterior e formou uma boa reserva financeira, além de tudo, o Grêmio avançando na Copa do Brasil e avançando na Libertadores, é mais dinheiro que entra para os cofres. Bem mais dinheiro. Sim, claro. Sem dúvida. Eu acho que agora, vencendo o Guarani, já deve entrar mais uns 8 milhões. E passando a outra etapa da Copa do Brasil, também vai. O total do só. O Grêmio também se recuperou financeiramente. O Internacional, ele ganhou agora. O Grêmio tem no caminho. Depois vamos falar do Internacional depois. O Grêmio tem no caminho dele. O Grêmio tem no caminho dele agora, na semifinal de Copa do Brasil. O Grêmio tem. Vão enfrentar times brasileiros, né? Na Copa do Brasil, evidentemente que sim. Ou seja, e são jogos perfeitamente vencíveis, né? Tem aí, claro, não deixa de ser um jogo de outro nível, tem o São Paulo, o Grêmio pega o São Paulo, o primeiro jogo, inclusive, aqui na Arena, e o segundo jogo pela Copa do Brasil. E a tendência, o Grêmio deve oficializar sua classificação, como o Santos deve oficializar sua classificação. E o Grêmio terá, nas quartas de final da Libertadores da América, o Santos venceu por 3-1, né? Ganhou de 2-1 lá. 2-1. Então, joga agora em casa, na Vila. Quem ganhou de 3-1 fora foi o Palmeiras. Foi Palmeiras. Então, o Grêmio, a tendência é que nas quartas de finais aí da Libertadores, o Grêmio, então, ou seja, vai pegar time brasileiro. Então, mas no meu ponto de vista tem um certo agravante. No meu ponto de vista tem um certo agravante na Libertadores. Eu sempre tive a preferência de jogar, apesar que agora não tem público, modifica, mas eu sempre tive a preferência de jogar a segunda partida em casa. E se passar o Santos, como o Santos tem melhor campanha do que o Grêmio na fase preliminar, então o primeiro jogo é aqui e o segundo é fora. Não, isso não é isso aí é uma característica do futebol brasileiro querer segurar. Ao contrário de argentino.
Argentino não gosta de jogar o mas primeiro. tudo bem, mas vamos lá. Só um pouquinho, deixa eu Santos, completar. se nós pegarmos o Santos, a viagem daqui a São Paulo. Mas não- Pior é tu ir Não, aqui. o fator local, né? Fator pior local, é ir o aqui. argentino gosta Não, mas não tem, de isso começar aí, em casa. né? Discutir isso hoje, sem torcida, não tem sentido. Hoje eu vou É só- pedir não, é que não. que nós não podemos Dentro de uma discutir. normalidade, sim. Se entende que é sempre melhor decidir aqui. Agora, é uma questão argentino. O Fernando Carvalho, que deu o título de Libertadores ao Internacional, ele tinha também essa ideia. Ele gostava de jogar o primeiro jogo em casa, desde que tu fizesse score. E tu vai administrar o segundo jogo fora. O argentino tem essa característica. Joga o primeiro, faz score, e depois o argentino vai esculhambar no segundo jogo fora. Amorcega, faz catimba. Mas é quase certo que o Mas adversário do hoje, Grêmio é sem o Santos. torcida, diminuiu muito. Ah, claro que mas sim, tu não muito tem a essa- pressão. ficou de Evidente igual que pra igual, sim. praticamente. Evidente que sim, né? Bom, quem é que tu disse que o Darlan não tinha ficado no banco? Depois veio aqui. Hoje o que disse que não, eu acho que ficou. Não entrou no Não, jogo. mas não entrou, mas estava no banco, sim. Então, é estranho que não entrou. Quando saiu o Maicon, ele botou o Lucas, Lucas Silva. né? Mas- Para fechar o meio de campo. mas- O Grêmio estava sendo atacado. Não, ali, Né? não. O Grêmio tinha uma boa de hoje. Bah, ele pressionou. O Lucas Silva é um jogador da confiança do Renato, tá na cara, né? Tá. Tá na cara. Tá. Olha aqui, ó, o Paulo Sérgio dos Santos, assim, ó. Sou palmeirense, final da Copa do Brasil, Palmeiras e Grêmio. Renato está fazendo um grande trabalho. Não tenha dúvida que a projeção, né, seja essa, né? O Palmeiras, inclusive, já eliminou o Flamengo, né? Então, que era o bicho-papão, aquele Flamengo cantado em prosa em verso, que ia tirar todos os times com o pé nas costas, né? Tá aí, é o futebol esse ano. Bom, mas o Grêmio está nessa situação aí, como diz o Renato, super bem em todas as competições, em termos de Campeonato Brasileiro, agora entrou, está chegando para disputar o título, tem o Copa do Brasil aí, numa semifinal já, e já encaminhado, praticamente, vamos confirmar, né? Só oficializar aí a sua participação nas quartas de final da Libertadores da América. Mas o Inter ao contrário, o Inter que viveu um momento bom aí, teve durante 20 rodadas na liderança aí, alternando, mas durante 20 rodadas dividia a liderança, ou chegava, ficava em segundo, ou seja, o Internacional entrou, né, num desequilíbrio total. Chegou aí com esse empate contra o Atlético Goianiense, a gente tem alguns lances aí, enquanto a gente fala desse empate. Os piores jogos do campeonato, esse. Não, o jogo sofreu. O Internacional mostra o seu desequilíbrio total, a sua desarrumação total. O jogo da Copa do Brasil, entre os dois, foi muito melhor que esse. O Internacional venceu esse Atlético Goianiense aqui no Beira-Rio com time reserva. É o natural. Né? E o Internacional mostra um descontrole total, o time que se perdeu, se desarrumou. E por incrível que pareça, esse jogo teve até chance, teve oportunidade de sair de lá com uma vitória. Teve um pênalti. Thiago Galhardo né? desaprendeu? Não é questão de desaprender. Ninguém desaprende no futebol, Fiorinho. Isso aí não existe, desaprender no futebol. É aquela história que eu vou repetir. É o momento. Não, é aquela história que eu vou... Num time organizado, o jogador cresce. Num time desorganizado... Como é que é? Né? O bom fica... Num time organizado, o ruim fica bom e o bom fica ótimo. Num time desorganizado, Foi é o o pênalti, inverso. o cara botou a mão na bola. Não Sim, vi. meteu a Sim, mão. botou. Sim. Tá? Então, isso aí Jean foi mostra, bem também. isso é a falta de confiança total do time. É verdade. É a falta de confiança total. O Galhardo que tinha aí, que era um jogador fundamental, era uma das individualidades fundamentais. O Patrick foi outro aí também. E para que essa expulsão, Né? hein? Para que fazer isso? mas Não Para quê? precisava, né? Ele lá no campo do adversário. Não havia essa Isso é necessidade. falta de tranquilidade. Mas isso é intranquilidade. Olha aí, ó. O Lomba salvou o Internacional. Olha aí, ó. Poderia ter E perdido. teve uma outra oportunidade também. Foram duas oportunidades Que jogador ruim esse que é o pelo amor de Deus. Time limitadíssimo. Não, mas aí tu tem que dar mérito ao goleiro, né, Napoleão? O goleiro fechou. Jean. Tu tem que dar mérito ao goleiro. Foi uma grande defesa, né? Porque quantos grandes jogadores ganham Olha lá, fazer? olha lá a chance, olha Olha lá. aí, ó. Olha aí. Mais uma do Jean. Você gol de não perder, né? Mas é isso que eu digo. Se o time tá bem, do a bola goleiro. entra. Quando o time tá assim, a bola ela bate na trave, ela bate ali. Pô, teve um chute do Hernandes ali, né? Que bateu no. Acho que era o Galhardo que tava. Depois o Internacional está caracterizando por isso, né? A cada final de jogo. Mas depois saiu todo mundo abraçado. Né?
acaba... mas o descontrole... A questão é o seguinte, como é que o Internacional vai retomar isso aí? Né? O campeonato tem pela frente. Mas esse jogo mostrou assim Olha, basta uma vitória contra o Boca que melhora. Bom, o futebol tem isso, não tenha dúvida. Aí tu vai dizer hoje, não vence o Boca, vai dizer, não vence, né? Mas o futebol tem isso, as coisas mudam, né? Mas como todo mundo diz que no mata-mata reserva surpresa. Estão querendo, qual é o jogador do Internacional que tu pode dizer assim, este pode decidir no jogo? Mas tu tinha 3 jogadores que decidiam. Não, só um pouquinho, Napoleão. Até pouco tempo tinha. Não, tinha, Napoleão. Mas que tipo de... Mas tu tinha... Quem eram as individualidades do Internacional? E elas foram... O Thiago Galhardo era um jogador. É um deles. Ainda é o goleador do campeonato. Ninguém é um goleador e chega no segundo turno por nada, né? Mas eu digo assim, que entre na área, driblando, que drible vários jogadores. Mas então tu vai buscar esse jogador na Europa. Qual é o jogador do futebol brasileiro que faz isso? O PP. Bom, mas... Bom, mas tudo bem. Agora, como tudo bem? Mas o Internacional tinha num grande momento o Patrick fazia isso. Não. Parei um pouquinho. Eu não estou comparando. Agora, o Patrick é o único jogador no Internacional que tem aquilo que o Abel exigiu, o drible. E são poucos no futebol brasileiro que tem o drible. São poucos. Né? O Patrick, parece que ele vai perder a bola, esconde a bola. Só que as individualidades do Internacional deixaram de existir. Quem são as individualidades que eram fundamentais? Era o Edenilson, o Patrick foi o Hernandes. O Patrick e o Thiago Galhardo. A prova do Thiago Galhardo é isso hoje. Mas Cadu, dá para entender o que o Napoleão está falando. O Internacional pode ter bom jogador, como tu mencionou, o Patrick, Edenilson, mas o Internacional não tem um jogador que desequilibra. Mas qual é o grande time que tem? Quantos times tem jogador que desequilibra? Palmeiras, coisa tem Bruno Henrique, ele tem o Gabigol. Mas aí é questão financeira, Garbaschi. Aí é questão financeira. Então, tu diz quem não vai ter. O Grêmio tem um PP que pode desequilibrar. Os jogadores foram feitos na base. Então, tu tem que analisar isso. Tu tem que analisar do grupo. Então vamos confirmar como Napoleão mas tinha um grupo, mas tinha um grupo estável. Se um grupo que já produziu, ele pode voltar a produzir. Aí era o sistema de conjunto, porque não tem individualidade que se destaque. Não tem individualidade, como que não? Tu cansou de elogiar aqui o Thiago Galhardo, como é que não? Ué, tu vai dizer, aí é fácil. Elogia quando tá bem e não analisa quando tá mal. O Galhardo cresceu no conjunto, mas não vai me dizer que o Galhardo é um jogador excepcional. Mas quando o coletivo vai mal, não tem jogador que sobressaia, Garbaschi. Ninguém no futebol resolve sozinho. Não sei. Isso é do teu tempo. O Napoleão disse aqui que não sei. Tu viu o futebol é coletivo. O futebol é coletivo. Dá pra falar? Mas vamos lá. Vamos ver os números do Abel aí. Os números do Abel, que eu não sei se o Abel, inclusive, seja mantido no cargo aí. Olha, estão especulando até aqui. Olha os números do Abel aí, que não conseguiu vencer no Internacional ainda. Só o América, né? Só o América. Caiu nos pênaltis. Não, venceu o América, mas o jogo que a vitória não significou nada. O que interessava não veio. Tá, e perdeu Foi eliminado. Perdeu pro América, depois o Santos, isso foi o América pela Copa do Brasil, o Santos pelo Campeonato Brasileiro, depois venceu o América por aquele gol no final do jogo, né? E evidentemente que esse jogo, Fluminense 2-1, e ele não participou desses jogos porque ele estava positivado com o Covid, né? Mas até existe uma especulação, e vai ser difícil manter, eu não sei. Vamos deixar bem claro, o Abel só aceitou porque era o Abel, porque ninguém aceitaria pegar o Internacional naquela situação aí com a saída do Cudê. Eu projeto se vai ser difícil realmente manter o Abel, talvez ele mesmo não queira dar prosseguimento. Eu acho que o respeito que tem que haver com o Abel em relação ao Internacional, pelos títulos que deu, pelo que significou para o Internacional, mas está mostrando que, de uma certa maneira, é um só falar uma observação do Internacional. Eu tive conversando hoje com alguns colorados e... No shopping, não? No shopping ainda não, mas eu tive conversando com alguns colorados e te digo sinceramente, pode fazer e abrir qualquer pesquisa e perguntar para a torcida do Internacional
os dois candidatos que vão para o pátio, que não será pelo vamos pátio. deixar de falar de eleição, a gente tem pela frente para falar. Será que é possível completar alguma coisa? Senão não venho mais. Política, quer falar de política, então fala de política. Só tu sozinho. Então fala de política. Não, por que tu não gosta de falar isso? Se o cara não pode falar, é só tu falar. Não traz, olha aqui, ó, não traz mais convidados. Só política. Só aqui, ó, política não interessa ao torcedor. Mas dá licença, eu tenho o direito de falar o que eu quero? Não, tem todo direito, tem todo direito. Vai lá. Não vai tolher todo, né? Bom, eu quero dizer o seguinte, se tu perguntar para a torcida do Internacional quem são os dois candidatos, os caras não vão saber quem são eles. Não vão saber. Espera aí um pouquinho. Não vão saber. O Aquino? Quantos anos tem o Aquino de história do Internacional? É conhecido dentro do conselho, mas na grande torcida não. Pô... Não. Eu não quero falar de política, vou deixar quando eles vierem aqui, os convidados, falar de política. Torcedor não tem muita história de política. Não, mas peraí, ninguém tá falando, calma. Ninguém tá falando de política, não. Um comentário apenas. Sim, mas você já se comentou. Sim, também. Não, mas dizer que o Aquino não tem história dentro do Internacional. Não, na torcida não foi isso. Na torcida. Não foi isso, galera. Quem eu conheço e gosto muito e tal, mas não é isso. Os dois candidatos, que se tu comparar assim, Marcelo Medeiros, Fernando Carvalho, Giovanni Luiz, Grave, próprio Záquia também, muito tempo comandou o clube. Os Záquias, especialmente o Pedro Paulo. Então, são conhecidos, são mais populares. Não são melhores, mas são mais conhecidos. Foi só isso. Não há nenhum problema. Não há nenhum desdouro. Tudo bem. É só isso. O Alessandro Chaves Barcelos, ele é um conselheiro de 2014. Eu não quero nem saber se é o Alessandro, se é o Aquino que vai ganhar, só que não dá para negar o histórico que tem o Aquino dentro do Internacional. Eu não estou dizendo que ele vai ser o presidente e nem que ele é melhor que o Alessandro. Eu não estou falando isso, estou dizendo que o Zé Aquino é conhecido dentro do Conselho, mas não é conhecido dentro do grande público. Bom, então eu só vou te dizer uma coisa, Garbaschi. Eu vou te dizer uma coisa. O Alessandro é mais conhecido porque as pessoas só se tornam conhecidas no clube quando passam pela vice-presidência de futebol. E nem sei se o Alessandro é conhecido porque ele foi uma passagem também inexpressiva. Bom, até pode ter sido, mas nem sei se ele marcou a passagem. O candidato dele é o Argel Fux. Não. Tá brincando? Não, tá te gozando. Não, tá gozando. Até o Alessandro. Fake news. O Alessandro ficou com uma média aí, um pouco com o torcedor, exatamente porque ele saiu, e foi um erro do presidente Barcelo, quer dizer, botou uma pessoa que todo mundo sabia que ia ser para ser vice-presidente de futebol. Ou seja, e ele saiu no momento que o Inter estava aí, teve um bom momento na liderança, enfim, ele ficou, até tem mais esse conhecimento. Mas falar de dirigente, vamos ouvir o que fala o Alexandre Chaves Barcelos sobre essa avaliação do trabalho do Internacional nesse momento. Vamos ver o que fala. Alexandre Chaves. Olha, Bruno, eu não vou concordar contigo que a gente está piorando a cada jogo. Eu acho que nós estamos oscilando muito. Isso sim, isso eu tenho que admitir. Mas não vejo uma piora a cada jogo. O Abel, nós sabemos, tem um jeito de jogar que é diferente, tem um modelo de jogo diferente do modelo que nós estávamos aplicando até então. Isso leva algum tempo para que os jogadores se adaptem. Ele está tentando, e agora tentando de dentro de um hotel, que é muito mais difícil, né? Os seus auxiliares dentro do campo. Então, como eu disse, nós vamos ter que resolver as nossas questões através da obtenção de resultados dentro do campo. E isso, o futebol é bom por isso também, né? Ele traz dificuldades por um lado, mas ele te propicia, na próxima quarta-feira, tentar reverter esse cenário. Pois é, o Internacional aposta nisso aí na quarta-feira, que o próprio Napoleão disse, olha, se o Internacional ganhar do Boca, as coisas podem mudar. Não sei até que ponto o Internacional tem condições. Pode ser reservado uma surpresa, mas também eu vou dizer pelo lado contrário também. Se o Internacional não ganhar do Boca, com bastante antecedência, eu já vou dizer aqui, pode chamar de mãe de Ná, terminou o ano para o Inter. Terminou o ano para o Inter. Ou o Internacional consegue uma recuperação, não terá Libertadores, não terá Campeonato Brasileiro. E o que ele vai lutar durante o campeonato? Qual é o campeonato que vai ser do Internacional? Conseguir chegar entre os 6.
Porque entre os 4 também não vai chegar. Já está projetando um apocalipse total, então. Não, já tá criado. Já está criado. Depois disso tudo. O Herculano Quintanilha já. Falta a joia aquela no turbante, né? Não tenha dúvida que a situação internacional é extremamente complicada. É difícil. E isso, eu te dou razão. Uma eliminação na Copa do Brasil, né, a crise aumenta mais. Agora, também pode ir ao encontro daquilo que tu sempre diz. Não, aí só vai ter uma competição, só vai ter o Campeonato Brasileiro para disputar. É essa tese que tu sempre levanta. Né? E eu levanto com o Atlético Mineiro por causa disso. Aí vai se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Aí tem que ver se vai ter treinador e vai ter um time certo para disputar o Campeonato Brasileiro. Né? Porque eu ouvi uma declaração agora no programa do Chaves Barcelo, vice do Internacional. Foi esse que falou agora. Pois é, eu ouvi a declaração agora no programa, que ele disse o seguinte, é outra maneira de jogar com o Abel. E aí, não é? Aí está um grande erro. Ele deveria seguir o que o Cudê vinha fazendo. Se estava dando certo, por que ele não seguiu? Mas não é. Vem cá, se tu assumir lá, tu vai ter uma filosofia de jogo. Se eu assumir, eu vou ter uma filosofia. Mas ele só assumiu um mandato tampão. Eu vou me colocar no lugar do Abel. Coloquem-se no lugar do Abel. Claro, acho que... Todos. Ele olha para o banco. Ele olha para o banco. É Marcos Guilherme. É Leandro Fernandes. Ok, o Napoleão. Quer dizer, é dureza. É dureza, ele não tem quem botar. Não, ok, Napoleão. É para matar. Ok. Aí ele traz de volta o Moledo, que todo mundo queria, ela não é? Aí o Moledo é expulso. É expulso, faz uma falta absurda. Entendeu? O Napoleão tem razão. Só o seguinte, esse grupo já mostrou que tem condições de fazer mais. Mas num esquema, todos, até os postes de Porto Alegre sabiam que o grande responsável por aquilo não era o plantel. E o Internacional não tem um time desprezível, mas ele não tem peças de reposição, o Internacional não tem time desprezível. Só que o Cudê fez realmente um sistema, Fiorim, adaptou os jogadores ao seu sistema e aquilo dava certo. Mas era impressionante. Fez a engrenagem funcionar. Não, mas só um pouquinho. Fez a engrenagem funcionar. Só que, não, olha aqui, nós temos que ser justos. O Internacional já vinha decaindo um pouquinho antes do Cudê sair. Porque tu não consegue jogar com corda esticada um campeonato inteiro. Vamos lá. Qual é o time que não oscilou? Qual é o time que não foi bem? Qual é o time que não caiu? O Internacional pode passar dessa oscilação. Se até o Flamengo oscilou. Sabe agora que a gente não oscila? É onde você leva o seu carro para a revisão. É na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá você fazer a revisão do seu carro, o pneu está ficando careca, desgastado, então aproveite, né? A promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará 1055, revisão do carro, troca de pneus e outros serviços também que ele oferece a Casa Pneus. Nesse momento, sua tranquilidade, segurança, ganhar tempo, agende. Está aí o telefone, 51, código já 33424245. Nossos dois toques também para a Defensor Assessoria Jurídica, olha, 20 anos atuando na reparação de dano moral em material, SPC, Serasa, cobrança indevidas, erro médico, constrangimento em banco, loja, telefonia, acidente de trânsito. Serviços irregulares, confira o site, né? www.defensorrs.com.br e resolva aí os seus problemas de dano moral e material. Consulta é gratuita, tá aí o telefone, você manda um WhatsApp ou liga e resolva os seus problemas lá na Defensor Assessoria Jurídica. Olha, o seu teste de Covid você faz lá na H-Pharma aqui em Porto Alegre, na Benjamin Constant, 1253, anexo ao posto, junto ao posto ali, né? São R$150 para uma pessoa, indo 2 ou mais, aí fica para R$130. E você tem que agendar, evidentemente, aí o seu teste de Covid lá na H-Pharma. 51, código de área 30300055. Pelos protocolos, aí em 15 minutos você já tem o resultado. Teste rápido, detecta anticorpos. Benjamin Constant, 1253, quase esquina com a São Pedro, anexo ao posto e agendando. 30300055. Nosso dois toques para a ferragem Lampião, é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção, mas também refletores, luminárias, lâmpadas LEDs. Você tem tudo de maneira presencial lá com o atendimento VIP lá toda a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição ou
né, pelo teleentregas. Deu um problema aí no seu condomínio, na sua empresa, onde for, você tem os telefones aí para teleentrega e recebe com toda a segurança e toda a tranquilidade. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz tudo, diz bem o que é a ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional, né? Isso aí é fundamental. Olha só, nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, está sempre facilitando a sua vida. Então, cadastre suas chaves Pix agora mesmo pelo aplicativo Banrisul Digital. Olha, continua aquela promoção espetacular e imperdível aqui da Clique Impresso, né? Que faz essa promoção desses 3 lindos quadros aí, 60 por 90 o formato, hein? Por apenas R$ 119,00. É dado, né? Tem o WhatsApp aí, o pessoal do interior, contato pelo WhatsApp 51, código de área 996 38 15 28, né? E o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do WhatsApp também, direto na loja que fica na Nilo Peçanha 2469. E se falar que assistiu aqui no 2 Toques, olha, tem mais um descontinho aí, né? Então não perca essa barbada aí da Clique Impresso, a sua gráfica a um clique, pertence ao grupo Impresso. Um rápido intervalo, voltamos seguidinho com o nosso 2 Toques. Estamos de volta com o nosso 2 Toques, hoje com o Ângelo Garbaschi, Ronaldo Napoleão e Flávio Fiorinho. Vocês assistem os canais 24, 524 da NET, as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo, ao vivo em todas as plataformas digitais. Nosso 2 Toques é para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, mas também multimídias para todos os tipos de carro, automatização residencial, películas para carro, para residência. O pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre, 2 endereços, Benjamin Constant 1315, São Pedro, Avenida Ipiranga 5800. Também nesse momento, tranquilidade, está aí o telefone para agendar sua ida a uma das lojas da Baidob. Nossos 2 Toques também para Martelinho de Ouro. Seu carro tem aquela batidinha chata na porta paralama, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre para deixar o seu carro, né, zerado, bonitaço. Aí para deixar o seu carro limpo, bonito, bacana, brilhando, é na lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz 5 estrelas. Está aí o endereço, né? São mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas. Qualquer dia da semana. Você não tem, durante a semana não tem condições, não tem horário, é sábado, domingo, está sempre aberto lá a lavagem 5 estrelas. Nosso 2 Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial Pilar do São José, que garantiu a sua permanência na Série C, né, Fiorinho? 2-0 vencendo o Criciúma. Venceu o Criciúma ontem por 2-0, 2 gols de pênalti do Fábio, né? O Fábio está para o São José, assim como o São José está para o goleiro Fábio. Então, o São José está mantido na Série C na próxima temporada e agora joga as suas fichas, ainda tem mais um jogo, mas vai jogar tudo na Copa Ibsen Pinheiro, que vale vaga na Copa do Brasil. Copinha. O Juventude aí, o Brasil se safando cada vez mais. O Brasil empatou hoje com o Operário em casa. O Juventude empatou. O Brasil empatou hoje. Empatou com o Operário de Ponta Grossa. Mas o Juventude está em zona de classificação. Está em terceiro, o Juventude. E o Brasil está fazendo o jogo dele, quer permanecer. Quer permanecer. E na Série D, os classificados... Série D, o Ipiranga precisa de mais um ponto, Ipiranga para passar na Série C, e na Série D só sobrou Pelotas, né? O Caxias avançou e o São Luís de Juí avançou também. Pelotas perdeu em Itajaí e ficou pelo caminho. Mas o Ipiranga está disputando aqui a Série C. Vamos lá, brigando pela liderança da Série C. Vou fazer referência aqui ao Ismael Bertchev, que é irmão do nosso querido, né? O Saul Bertchev. Então um abraço lá pro Ismael. Um resultado interessante, Cadu. Terminou o Fluminense e Bragantino 0-0, o Braga segurou o Fluminense. Ficou atrás do Grêmio do Inter. É verdade, tá aí, foi bom para a dupla Grenal. O Fernando Sommer, grande Cadu, manda um abraço ao Napoleão, que foi nos visitar esta semana. Tá dado um abraço. Eu queria dar um grande abraço nele, é um cara espetacular. Fernando, me recebeu maravilhosamente lá. Olha, o Edson Nífel Leca, né, que é do Martelinho de Ouro, que eu já fiz referência lá, de Euclides da Cunha 309, para deixar o seu carro bonitaço, bacana. Olha aqui, tem pessoal também de São Paulo, deixa eu ver aqui a Simone Zanella também na audiência, Zinei Severo, o Paulo Sérgio, o Rit Moreira, quem mais aqui, ó? Bom, tinha minha referência aqui aqui tem umas brincadeiras, o Alex Assis, pessoal que tá, deixa eu fazer uma referência aqui, o pessoal que estava lá em São Paulo nos assistindo, né?
Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem alguém falando sobre o mediador? Não, falando do Careca aqui. O quê? Não provoca. O Marcos Antônio. Agora perdi aqui, porque tinha o pessoal lá que está nos assistindo em São Paulo, até porque a RDC, ela vai para o mundo. Ah, tá aqui, ó. É o Paulo Sérgio Santos. Sou Paulo Sérgio de São Paulo. O programa Dois Toques é muito bom. Valeu, espalhe aí, o Paulo Sérgio dos Santos. Ponto final, é isso? Estamos encerrando? É isso? Para ver como é difícil mesmo o Grêmio com os empates dele. Tá faltando uma vitória para chegar. Tu vê, ele tá em sétimo por causa de falta de vitória. Vê como é difícil. Porque não é um campeonato para ele, Napoleão. É um campeonato que oscila. Aí o cara do Flamengo vai dizer a mesma coisa. Bah, mas eu empatei lá. Não, mas no caso do Grêmio é porque houve muitos empates, mas vamos recuperar. O Everton fez gol hoje, a vitória do Benfica contra o Marítimo, 2-1. Olha aqui, ó, o outro Paulo Sérgio, só que o Rodrigues. Cadu manda um abraço para Santa Maria, então vai um abraço para Santa Maria também. Já está entre os 4 semifinalistas da Copinha, o Inter de Santa Maria. Ah, então tá aí, ó. O pessoal lá de Santa Maria. Bom, ponto final, valeu Garbaschi. Napoleão. Valeu. Senhorinho. Olha aqui, ó, como sempre nós saímos daqui e vamos pro Barranco, restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Olha só, e voltaram as promoções do Barranquinho, a semana alternada, né? Agora, olha, já fosse lá, já curtisse aquele assado de tira, Angus por R$28, né? Ó, e agora essa semana é o entrecô Angus também, R$28, né? Cada semana um corte de carne aí com aquelas promoções que na realidade é de terça a sexta, né? Terça, quarta, quinta e sexta. Aí você está vendo uma das delícias do Barranco, mas tem takeaway, tem o teleentregas, você curte as delícias como quiser. Além daquelas promoções sempre no Barranco, do Barranquinho, do Elcio e do Chico, de vinho espumante sempre lá para você curtir. E aquela pizza maravilhosa também. Né? Aí no Barranquinho, né? Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto, 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113, né? E a revenda da Ceará 370. Olha, o Jefferson Fusternal continua aquelas promoções imperdíveis. Você não está de carro novo se não quer. É um Cerato novo do Cerato 2.0 em 24 vezes, taxa zero, o Sportage, o Kia Rio, os seminovos, né? Então não perca essas promoções aí para você ficar de carro novo lá nas revendas da Kia São Motos. Nesse momento aí também, olha, até para a sua segurança, tranquilidade, você agenda, né, a sua ida até uma das lojas da Kia São Motos pelo telefone 51, código de área 3319-6000. 3319-6000. O que está fazendo? Fazendo mímica. A comida do Barranco, eu tô com água na boca, começa a mostrar o comercial aí, enlouqueço, né? Tá certo. Nessa hora? Bom, falando de fome também, aí você lembra onde compra seus produtos, né? Preço e qualidade, onde é que você encontra? É no Grupo Zafra, né? Tá certo? Tá chegando aí Guilherme Macalossi, conclusando as conversas, repercutindo, evidentemente, ontem, né? Tivemos a eleição, o Melo, que foi o vencedor aí, e será o prefeito a partir do próximo ano, nos próximos 4 anos, então, o prefeito de Porto Alegre, e hoje no Cruzando as Conversas, repercutindo, né, o que foram as eleições de ontem no segundo turno aqui em Porto Alegre. Continua aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.